Pedro. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da EZTEC. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte através do chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou código ID disponíveis no nosso site de RI. Nosso site de RI. Também no nosso site vocês vão poder encontrar os slides da apresentação na central de download. As informações estão disponíveis em reais, em BR-GAAP e FRS aplicável à entidade de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, suas projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, para iniciar nossa conferência, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, nosso diretor financeiro e diretor de Relações com Investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Emílio, o senhor pode prosseguir. Pedro, obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na divulgação de resultados do nosso quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021 como um todo. Eu gostaria de fazer a menção que na sala aqui conosco está o nosso presidente do Conselho e vice-presidente executivo, Flávio Ernesto Zarzur, o nosso vice-presidente do Conselho, Samir Tayar, o nosso presidente da companhia e diretor técnico, Marcelo Ernesto Zarzur, e o nosso diretor comercial de marketing, Marcos Ernesto Zarzur. Queria fazer também uma menção que hoje, pela primeira vez em 2 anos, entramos no escritório sem uso de máscaras, dado o decreto que o nosso governador mencionou no dia de ontem. Então, quero fazer uma menção especial aqui ao nosso presidente do Conselho, que, frente ao RH durante esses 2 anos, fez uma gestão precisa e extremamente importante para a companhia durante a época da pandemia, fazendo com que todos nós, 80%, 90% do tempo, estivéssemos trabalhando aqui dentro do escritório, o que foi algo que contribuiu definitivamente para a gente manter controle sobre as operações e, principalmente, resultados sempre em linha com resultados históricos da companhia, que são resultados superiores à média do setor. Dito isso, gostaria de começar falando na página 3 sobre os lançamentos do ano de 2021, lançamentos esses que somaram 1 bilhão e 900 milhões de reais, começando pelo destaque, que foi o quarto trimestre de 2021, destaque esse, o Unique Green, com 367 milhões de reais de VGV lançado, sendo ele estando em 52% vendido. Empreendimento esse que ainda não foi reconhecido, não impactou os resultados do quarto trimestre de 2021, portanto, ele ainda não auferiu receita para a companhia, mas já devemos ter esse reconhecimento agora nos próximos trimestres. Importante ressaltar também que dos empreendimentos lançados no ano de 2021, temos uma margem ponderada média em linha com as margens históricas da companhia, margem essa esperada pouco acima de 40%. Na página 4, a nossa performance de vendas. Atingimos 1 bilhão 279 milhões de reais em vendas brutas para o ano, sendo que o destaque do quarto trimestre foram as vendas de lançamentos, como sendo o maior trimestre de venda de lançamentos desde o primeiro TRI de 2020,
Mas o próprio quarto trimestre de 2021 foi o melhor trimestre de vendas durante todo o período da pandemia para a companhia. Por outro lado, as vendas de imóveis prontos, comparado com o começo do ano ou com o segundo TRI, caíram para aproximadamente 1/3, o que tem, e vamos comentar um pouco à frente, algum tipo de impacto em relação à nossa receita líquida. Em termos de distratos, viemos no mesmo nível de distratos que temos observado desde o ano passado. Alguma coisa próxima de 30 milhões de reais a 40 milhões de reais, fechando o ano de 2021 com 127 milhões de reais, o que é quase que precisamente o mesmo número do ano de 2020, a despeito de um volume maior de lançamento nesses 2 anos do que nos anos anteriores. Fechamos assim com vendas líquidas de 1.152 milhões de reais. No slide da página número 5, a gente observa o nosso banco de terrenos. Banco de terrenos esse que termina o ano, do ponto de vista de banco de terrenos contabilizado, com aproximadamente 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais para um custo que nós vamos ver à frente de quase 1,3 bilhão de reais. Então, temos aí algo muito próximo de 12% a 13% de custo de land bank sobre VGV, isso já incluindo em muitos dos projetos outorgas pagas, CEPACs cravados, então custo all-in incorrido até o momento, ou a incorrer no caso de terrenos, de 11 bilhões de reais. Além disso, temos ainda, não são exatamente opções, mas são contratos realizados com cláusulas resolutivas, por exemplo, vinculadas a aprovações de projeto, que podem levar o nosso banco de terrenos a algo próximo de 14 bilhões de reais, assim que ratificarmos a aquisição destes terrenos. No total, destes 11 bilhões de reais, aproximadamente 7 desses 11 se encontram na zona sul de São Paulo. Aproximadamente 2,6 bilhões de reais estão dentro do nosso segmento FII de casa e quase 5 bilhões de reais no segmento de médio e alto padrão da companhia. Na página 6, o nosso estoque. O estoque da companhia hoje dito 31 de dezembro de 2021, encerra o ano em 2,8 bilhões de reais, sendo ele significativamente mais importante na zona sul de São Paulo, seja nos seus status de empreendimentos prontos, seja nos seus status de empreendimentos em obras e lançamento. Quero lembrar que na zona sul de São Paulo também temos algumas salas comerciais, alguns andares comerciais em prédios já entregues pela companhia, onde uma parcela significativa disso também já está locada, rendendo receita para a companhia, que está sendo contabilizada todos os trimestres. O nosso estoque pronto basicamente se localiza ou na zona sul de São Paulo ou na cidade de Guarulhos, estoque pronto esse que historicamente tem nos oferido margem bruta superior a 50%. Isso é bastante importante mencionar. No entanto, estamos no nosso menor volume de estoque pronto disponível, quase que desde a época de 2010, 2011, então há praticamente uma década é o menor volume de estoque pronto que temos à disposição. Na página 7, iniciamos os nossos comentários sobre o desempenho financeiro da companhia. Vou mencionar como quase que um tópico só a receita da companhia e o seu lucro bruto ou a sua margem bruta, que é talvez o tópico que mais merece cuidado e atenção no momento em que estamos vivendo. O ano de 2021 foi um ano que demonstrou receita líquida quase que em linha com o ano de 2020. Na prática, nos primeiros 3 trimestres do ano, nós tínhamos um crescimento no comparativo com o trimestre anterior, mas especificamente no 4º trimestre não tivemos esse crescimento, tivemos um decréscimo em relação ao trimestre anterior, fazendo com que a receita ficasse muito próxima do ano de 2020. Isso é advindo especificamente do momento em que estamos vivendo do ponto de vista
vista de custo de construção e, portanto, como temos tratado isso na companhia como um todo. Para se ter uma ideia, nós estamos vivendo há aproximadamente 5 trimestres, reportando nos resultados da companhia, uma inflação de custos, dos custos dos nossos projetos, quase que 50% superior ao que tem se demonstrado o INCC na correção de nossas carteiras. Mesmo assim, parte dessa situação de custos oferece uma compensação através de empreendimentos que temos lançado com margens mais altas do que a média, principalmente dos empreendimentos lançados em 2009 e no começo de 2020. Então, aqui é importante fazer a menção de que quando se trata de custo de construção, não se trata de pensar exatamente trimestre a trimestre. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona e uma corrida com obstáculos. São 3 anos de ciclo. Quando observamos os custos e a maneira como se tratam os custos dentro da companhia, eles poderiam ser tratados de 3 formas. A primeira delas é observando aquilo que vem ocorrendo do ponto de vista financeiro e sendo reportado. Então, você anda a reboque desses custos. Não é assim que nós fazemos aqui. A segunda forma é a forma quando você observa o que está sendo contratado, observa o que está sendo gasto, e à medida em que você tem este replanejamento, você contabiliza esse replanejamento. Não é a forma que está sendo feito aqui. Como nós temos aproximadamente 30 canteiros de obras na mesma cidade, com um conhecimento da equipe técnica e da equipe de planejamento bastante concentrado em termos de fornecedores, em termos de logística, em termos de projetos, o conhecimento daquilo que vem para frente para nós é tão importante quanto o conhecimento daquilo que estamos vivendo. Então, nos orçamentos, já é reportado quais são as nossas melhores expectativas a respeito do que vamos viver. E é nesse sentido que a área técnica, de maneira muito eficiente, fez em 2021 algo muito distinto do que foi feito nos últimos anos. Para se ter uma ideia, a nossa linha de adiantamento de fornecedores no nosso balanço, que pode ser verificado pelos senhores, cresceu de uma média de 20 milhões de reais nos últimos anos para 100 milhões de reais no ano de 2021. Isso significa praticamente 2 meses de POC integralmente armazenados em vários terrenos e galpões pertencentes à companhia, espalhados por toda a cidade. Nós temos materiais comprados em antecipação para, essencialmente, garantir o fornecimento e o suprimento desses materiais às obras, de tal forma que elas não sofram atrasos, e também, como consequência disso, travar no determinado cap de aquisição desses materiais o preço para que isto tenha um impacto menor nos orçamentos, no custo e, portanto, na margem da companhia ao longo do tempo. Então, a gestão que estamos fazendo é uma gestão micro, não é uma gestão macro dos orçamentos que estão contabilizados dentro da margem que vocês percebem auferida no ano de 2021. No ano de 2021, a margem foi de 46%, mesmo tendo no 4º trimestre alguma coisa próxima de 43% a 44%. Isso significa que, no cômputo do ano, conseguimos fazer a administração para que existisse um incremento de margem em relação ao ano passado de aproximadamente 3 pontos percentuais. Dito isso, passamos para as despesas comerciais. Nós sempre fazemos o gráfico sobre a despesa comercial, de fato, em relação às vendas brutas que a companhia oferiu no ano de 2020. A despesa comercial sobre venda bruta ficou em 4%, a despeito do fato de que iniciamos no final de 2021 uma estratégia de execução de lojas maiores ou de estandes de vendas maiores que devem durar muito mais do que 1 ou 2 anos e, portanto, esses estandes
em específico, não são despesados instantaneamente, são ativados e serão despesados ao longo do ciclo de vida de cada um desses instantes, que deve ser de aproximadamente 5 anos. Despesas administrativas, um crescimento abaixo do IPCA no ano de 2021, de 113 para 105 milhões, 8 milhões de reais, um crescimento de aproximadamente 7%, comparado ao IPCA do ano de 2021, de aproximadamente 10%. Na página 8, verificamos o nosso resultado financeiro. O resultado financeiro da companhia é majoritariamente determinado por nossa carteira de recebíveis performados. No entanto, a componente da aplicação do caixa se tornou uma componente importante em 2021, sobremaneira no quarto trimestre e no terceiro trimestre desse mesmo ano. Quero lembrar a vocês que essa é uma atividade importante da companhia. A gestão da carteira de recebíveis, o patamar de resultado que nos oferece, que neste ano, quase como que no ano passado, representam aproximadamente 40% do total do resultado da companhia, é algo a qual dedicamos empenho, força e principalmente um controle rígido para que a inadimplência permaneça em patamares bastante saudáveis. No gráfico da direita, acima, a equivalência patrimonial, um destaque positivo no quarto trimestre de 2021. A nossa equivalência durante o quarto trimestre atingiu margem bruta de 44%. Isso significa que as obras que temos em gestão compartilhada com nossos parceiros, sejam elas obras de baixa renda, de média renda e de alta renda, porque temos todas essas segmentações de obra dentro da equivalência patrimonial, ofereceram para nós, em 2021, um resultado recorde para os últimos 5 anos, atingindo 77 milhões de reais. Fechamos com lucro líquido de 430 milhões de reais, o que representa uma margem líquida de aproximadamente 45%, e vamos falar logo à frente da distribuição de dividendos, já aprovada pelo Conselho de Administração. Por final, temos a questão da nossa margem a apropriar. A margem a apropriar é o nosso backlog, observado de 2020 para 2021, uma queda de 3 pontos percentuais. Essa queda de 3 pontos percentuais, em geral, tem se mostrado como uma proxy do que nós vamos obter de margem bruta nos próximos trimestres. A menção aqui importante é, em primeiro lugar, a própria questão das revisões permanentes dos custos da companhia. Mas a segunda, sem dúvida nenhuma, é o fato também de que obras terminam. E no quarto trimestre não foi diferente. Tivemos 2 obras no segmento Fit Casa se encerrando, 2 obras de excelente desempenho de vendas e excelente desempenho da engenharia, que proporcionaram resultados positivos ao longo dos seus últimos 3 anos, terminaram. Temos um desconto dessa receita dentro do resultado a apropriar e permanecem ali os empreendimentos que estão em andamento da companhia e que oferecem margem média um pouco inferior à margem média destes empreendimentos Fit Casa e, portanto, estamos no 42% de margem futura ou margem a apropriar. Na página 9, a nossa carteira de alienação fiduciária, apenas um overview dessa carteira, onde a gente fecha o ano de 2021 com 384 milhões. Quero aqui ressaltar que a queda de 1.622 contratos em 2020 para 1.055 contratos, sem dúvida nenhuma, vem do movimento de transferência e de migração de muitos desses clientes para as instituições financeiras. Houve uma quitação no ano de aproximadamente 622 milhões de reais. Esta migração não tem sido observada no ano de 2022, dado o aumento de taxas que temos vivido. Temos, sim, observado, já no ano de 2022, um pequeno crescimento do número de AFs
naturalmente pela piora das expectativas de crédito que a gente observa no sistema tradicional. Na página de número 10, apenas uma alusão a como terminamos o ano do nosso segmento FIT Casa na companhia. No gráfico de cima da esquerda, a margem bruta do segmento FIT Casa atingindo 56%. Isso tem a ver, sem dúvida nenhuma, com alguma economia reportada pelas obras do segmento. E no gráfico da direita e de cima, no ano, a margem de 51,7% que estas obras reportaram. Quero apenas lembrar a todos, nós temos mais de 12 empreendimentos hoje dentro do patrimônio do FIT Casa, é por isso que o patrimônio líquido, como vocês podem observar, abaixo e à direita, é de 399 milhões de reais. Muitos destes investimentos em andamento hoje em dia, 2 deles com parcerias na cidade de Osasco e de Guarulhos, outros sendo executados pela própria companhia, como o FIT Casa Alto do Ipiranga e o FIT Casa José Bonifácio. O destaque é o ROI, o retorno sobre patrimônio que a FIT Casa nos proporcionou esse ano, de 2021, um ROI de 21% para o segmento. Na página de número 11, é o patrimônio da própria EZTEC, uma divisão entre ativos e passivos. Os destaques do lado de ativos, sem dúvida nenhuma, já mencionei a questão do nosso Land Bank, com 1,3 bilhão de reais para um VGV de 11 bilhões de reais, alguma coisa mais próxima de 12% de relação custos sobre VGV, aqui já incluso CEPACs e outorgas de muitos dos empreendimentos, como, por exemplo, Ster Towers, como, por exemplo, o terreno da Roque Petrone, como, por exemplo, o nosso próprio terreno da Rua Verbo Divino, o edifício que nós compramos lá. Estoque pronto, aproximadamente 500 milhões de estoque pronto a um custo de 242 milhões de reais. Isso demonstra que o nosso estoque pronto tem margem superior a 50%. E um estoque em construção, 800 milhões de reais de estoque em construção. Os recebíveis performados somando 579 milhões, nós dissemos a vocês que a carteira de alienação fiduciária é de 380, então nós temos aproximadamente 200 milhões de reais em recebíveis na fase de repasse, dadas as entregas que fizemos no final do ano de 2021. O nosso caixa fechando em 900 milhões de reais, 898, para uma dívida total tomada de financiamento à produção de aproximadamente 23 milhões de reais. Os nossos passivos, o destaque é o dividendo a pagar, de 102 milhões de reais, e mais 204 milhões de reais de terrenos a pagar. Esse é o total da dívida que temos neste momento dos terrenos contabilizados como 1,3 bilhão de reais. Na página 12, nossa página pré-final, o nosso evento subsequente. Começamos o ano já com aproximadamente, um pouco mais do que esses 405 milhões mencionados aqui, porque temos também aquisição de empreendimento na região metropolitana, mas de empreendimentos lançados pela EZTEC propriamente dito. Já temos o Expression e o Exalt Ibirapuera, e os destaques desses empreendimentos foi a sua velocidade de vendas em aproximadamente 30 dias de lançamento, 42% no Expression de apartamentos maiores, 27% no Exalt de apartamentos um pouco menores, terreno esse adquirido pela companhia para margens superiores a 40%, então um excelente resultado de vendas logo no início do ano de 2021, corroborando o fato de que o quarto trimestre foi um trimestre significativamente importante do ponto de vista de volume de vendas para a companhia. Na próxima página e última página, antes de passar para os comentários do nosso presidente do Conselho de Administração, Flávio Ernesto Zarzur, 2 eventos subsequentes que são de importância distinta para a companhia.
A primeira questão é o nosso anúncio do fato relevante da parceria entre a EZTEC e a construtora Adolpho Lindenberg. Aqui eu gostaria de fazer uma menção de que a construtora Adolpho Lindenberg vem sendo parceira da EZTEC desde a abertura de capital, onde nós juntos desenvolvemos empreendimentos nestes últimos 15 anos que totalizam aproximadamente 4 bilhões de reais realizados para uma margem bruta de 44%, um lucro líquido de aproximadamente 1,3 bilhão de reais, cuja participação da EZTEC foi de aproximadamente 1 bilhão de reais. Isso significa que de todos os lucros apurados pela companhia desde a abertura de capital, aproximadamente 20% a 22% desse lucro veio de empreendimentos em parceria com a construtora Adolpho Lindenberg. É uma empresa cuja administração da EZTEC tem uma admiração pelos executivos daquela companhia, pela marca daquela companhia, pela execução que aquela companhia realizou ao longo de sua trajetória. Neste nosso negócio, a parceria se divide em 2 etapas. Atualmente, nós estamos com esta parceria no CAD e a construtora Adolpho Lindenberg, por ser empresa de capital aberto, submeterá uma série de pontos aos seus acionistas em Assembleia Geral Extraordinária específica para isso. Na primeira etapa dessa parceria, são 6 anos, com aproximadamente 1,75 bilhão de reais previstos em lançamento, onde nós teremos aportes que totalizarão 130 milhões nos primeiros 2 anos. É necessário entender que, à medida em que essa parceria dá certo, a partir do 4º ano dessa parceria, nós, na EZTEC, teremos um direito de subscrição. Um direito de subscrição que ele é integralmente primário, ou seja, a capital será colocado dentro da construtora Adolpho Lindenberg, e nós teremos o direito de compartilhar o controle com os atuais controladores, ficando cada um de nós com metade do total de ações que estão atualmente subscritas no acordo ou no controle desta companhia. Esta é a primeira informação. Mais detalhes nós vamos auferir aos senhores acionistas da nossa companhia através de comunicado ao mercado ou fato relevante, à medida em que tivermos a aprovação do CAD e também os trâmites legais pela qual a construtora Adolpho Lindenberg deverá passar. Por último, distribuição de dividendos foi aprovado na nossa reunião de conselho agora, de ontem, do dia 17 de março de 2022, a distribuição do valor mínimo obrigatório de 102 milhões de reais, o que representa aproximadamente 46 centavos por ação. Foi aprovado que a distribuição desse dividendo será feita o mais rápido possível e, portanto, isso significa que já informamos a B3 a respeito dessa nossa intenção e a data até quando as ações serão negociadas com dividendos será o dia 22 de março, portanto, o dia 23 de março já é a primeira data de negociação ex-dividendos. Fazendo toda essa introdução do nosso resultado, passo a palavra para algum comentário antes das perguntas dos nossos acionistas para o nosso presidente do Conselho, Flávio Ernesto Zarzur. Flávio, por favor. Obrigado, Emílio. Primeiramente, eu queria dar um bom dia a todos, a toda a nossa audiência, a todos os nossos acionistas, renovar com vocês o nosso compromisso. Quando eu falo compromisso, é o compromisso do nosso conselho, dos nossos diretores, irmãos, de que nós não vamos nos distanciar dos princípios que sempre nortearam a nossa empresa. Esse é o primeiro apresentação de resultados que o nosso controlador não participa, mas nós estamos extremamente alinhados, extremamente fortes, extremamente seguros de que que a linha que sempre nos norteou é a que vai permanecer norteando. Além do que, também, durante esse período, nós vivemos a pandemia,
foi um processo que eu, particularmente, tive muito orgulho de do nosso corpo técnico, que todos, dos funcionários que se comportaram de maneira correta, de todo o empenho que a nossa parte de RH, toda a nossa cadeia de funcionários deu para os outros funcionários, analistas e tudo mais. Então, eu sei que foi difícil, eu acho que nós desempenhamos e nós ganhamos algumas eficiências que não aconteceriam se não tivesse havido a pandemia, e acho que nós saímos mais fortes disso. Mas também uma realidade do tempo que a gente vive, mal acaba a pandemia, que eu também particularmente não sei se acabou a pandemia, vem agora essa guerra e tudo mais. Fato é que, de novo, ainda bem que nós estamos todos muito alinhados, mas que teremos tempos de dificuldade nas cadeias de suprimento, de dificuldade no humor dos clientes, dificuldade em executar o nosso planejamento, mas não vamos nos distanciar do caminho que nós estamos e dos princípios que nós tivemos. Então, dito isto, eu não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar, é o que me norteia, é o que eu tenho certeza que toda a administração está norteada por isso. Obrigado. Bom, Marcelo, eu queria cumprimentar todos aqui presentes na nossa teleconferência. Para a gente... quem está falando é o Marcelo, presidente da Exetec. Marcelo, meu irmão. Bom, eu estou aqui, é o Marcelo Zarzur que está falando. Queria cumprimentar todos aqui presentes na nossa teleconferência e reforçar a mensagem que o Fábio falou. Estamos todos focados em desempenhar de melhor maneira possível, sempre atento às adversidades que vemos passando, guerra, Covid, eleição, para a gente é dia a dia, mas temos certeza que vamos empenhar da melhor maneira possível, como sempre desempenhamos, atentos a todos os nossos princípios que o nosso fundador ensinou, e estamos aqui para seguir e dar continuidade à empresa com muito sucesso. Obrigado a todos. Agora, se o Marcos Zarzur vai falar. Eu sou Marcos Zarzur, o Emílio já apresentou, sou diretor aqui desde sempre aqui na empresa, e eu só queria passar aqui a primeira reunião sem meu pai aqui presente, e eu faço questão de dizer que uma coisa que ele sempre deixou claro para a gente e que nós estamos todos alinhados é que, em primeiro lugar, é minoritário, em segundo lugar, é minoritário, em terceiro lugar, é minoritário. Então, a gente trabalha aqui pela nossa empresa. O trabalho está focado em trazer os resultados para o minoritário. E vamos seguir. Obrigado, senhores. Agora, vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Para os que desejam se manifestar, solicitamos que vocês utilizem a funcionalidade Raise Hand, disponível dentro do Zoom, e assim o nosso time de suporte vai conseguir colocar vocês na nossa fila. Já temos um primeiro, e a primeira pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú. Senhor Alex, liberaremos o seu áudio, por gentileza, pode prosseguir. Bom dia, Emílio, Flávio, Marcos, Marcelo e time. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui um pouco mais específica em relação à margem a apropriar e os comentários do Emílio, né? Quando a gente olha aqui, principalmente em 2021, teve um volume forte de lançamento, mas pouco desses projetos foram pocados, né? Muito provavelmente a gente vai ver eles passando na receita aqui mais para 22. Queria entender se a margem aqui, especificamente dessa safra de 21, está em linha com a backlog aqui, ou se a gente pode esperar aqui alguma mudança em relação a esse tipo aqui de alguma afetação na backlog.
E a segunda pergunta mais de mercado, só pegar um pouquinho a cabeça de vocês em relação a esse ano, né, que tem se desenhado mais desafiador. Em relação aos segmentos, né, a gente teve uma surpresa, principalmente aqui nesses projetos de média renda, né, como Unique Green indo muito bem. Os lançamentos do primeiro tri, vocês até abriram as vendas aqui, né, no release, também já uma melhora comparado com os patamares do ano passado e projetos mais de alta renda. Então, entender se essa ideia é ficar circulando esses segmentos, focar talvez até mais no média renda, que tem sido uma surpresa, só entender um pouco a cabeça aqui em relação ao mercado. Estava assim, muito bem, Alex, estamos só voltando aqui. O backlog, para 2021, você vai ver margens em linha com as margens de projetos lançados anteriormente pela companhia. Um exemplo disso, claramente, é o Arcádio. O Arcádio vai ter uma margem superior à média da companhia, sem dúvida nenhuma, tende a puxar um pouquinho para cima. O Dreamville Vila Prudente tenderá a puxar um pouquinho para baixo. Então, por exemplo, se você vai ver no Arcádio alguma coisa mais próxima de 45, você vai ver no Dreamville Vila Prudente alguma coisa mais próxima de 38. Então, é esperado que a gente consiga enxergar este patamar de backlog. Agora, veja só, Alex, essa é uma primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é a seguinte, da resposta é a seguinte: quando você olha o INCC dos meses de janeiro e fevereiro deste ano, é um INCC muito baixo comparado ao tipo de aumento que a gente continua vivendo. Nós tivemos aí alguma coisa na casa de 0,7 e 0,3 de INCC. Só para você ter uma ideia, no quarto tri como um todo, foi 1,88 de INCC. E no ano de 2021, foi 13. Então, você vê, o INCC desacelerou. Ele desacelerou porque ele tem toda aquela composição que o Pedro explica no release. Só que para nós, na cidade de São Paulo, nos nossos fornecedores, não desacelerou. Então, é esperado para o primeiro tri, mais um tri, onde eu incremento custos acima do INCC, dado o fato de que não vemos o INCC recuperar o que estamos vivendo. Então, assim, não acho que o backlog terá impacto para atingir exatamente o que já atingiu historicamente no caso de 38. Mas acho que o 40 a 42 é algo que deve ser esperado na nossa companhia. Agora, falando de mercado em específico e do tipo de vendas, eu queria passar para o Marcos, olhando como você vê a pergunta do Alex, é sobre o seguinte: nós vendemos bem o Unique Green, nós estamos vendendo bem o Expression e o Exalt, e aí o que nós temos de próximos lançamentos nos indicam o quê? Um ciclo de boas vendas no segmento de média, alta renda. O que você acha? Eu enxergo, viu, Alex? O mercado ele ficou mais difícil para todo mundo. Para nós fazermos as vendas, a gente tem um trabalho por trás da equipe de vendas que coloca um número de clientes interessados e a gente trabalha esses clientes interessados. A quantidade de clientes que nós estamos colocando, ela está sendo maior, uns 30% maior para realizar cada venda. E não tem problema, porque o que nós fizemos? Nós reforçamos a nossa equipe de venda, nós reforçamos nossos instrumentos de penetração no mercado para poder trazer mais clientes e conseguir fazer essas vendas. E, na verdade, eu acho que tanto na média renda, principalmente em produtos onde tem uma demanda reprimida. A gente procura ter os terrenos nos lugares onde não está, ou você está aqui na Vila Mariana, que foi onde a gente lançou, que tem N lançamentos e quem lança normalmente vai bem, ou a gente procura pontos estratégicos, como foi feito lá no Unique Green, que é um lugar que tem uma demanda reprimida muito grande, e a gente deve conseguir lançar mais e mais nesse próprio terreno, que tem um VGV imenso,
e eu acredito que nós vamos conseguir manter em linha com aquilo que a gente vinha fazendo, mesmo com tudo isso que está acontecendo no mercado. Flávio, um complemento? Tudo bem. Gostaria de só fazer um complemento aqui, que um exemplo importante do que o Marcos está falando é o próprio Dreamville Vila Prudente. Nós saímos com baixo volume de vendas no ano passado, assim que lançamos, isso no segundo trimestre de 2021, mas é assim que, em média, os nossos produtos estão acontecendo na média renda. São produtos muito grandes, de um volume de unidades muito importante, mais de 400 ou 500 unidades, e hoje, por exemplo, no caso do Dreamville, 3 trimestres depois, já estamos com ele 38% vendido. Outro exemplo importante disso é o Reserva JB. Reserva JB na cidade de Osasco é um empreendimento de mais de 700 unidades. Saímos com ele numa margem de aproximadamente 40% naquele momento, com volume de vendas baixo. Uma equipe de vendas forte, trabalhando ao longo de 2 anos. Hoje nós já estamos atingindo margem bruta nesse empreendimento de quase 50% e estamos com volume de vendas superior a 90% no Reserva JB. Então, esse tem sido o modus operandi da companhia, Alex. Eu diria que a especialidade da EZTEC é esse tipo de produto. É lógico que tem os outros nichos, mas a EZTEC ela é muito resiliente nesse tipo de produto, como o Reserva JB, o Dreamville e etc. A gente vai buscar e vamos conseguir fazer as vendas, nem que elas demorem um pouquinho mais, mas a equipe de vendas está muito acirrada. E eu vou complementar o que o Emílio falou. A gente tem vários lançamentos aí pela frente, são mega lançamentos, né? Que é a especialidade da EZTEC. Tem em Osasco, tem o estilo barroco, que são empreendimentos que a gente vai ganhando preço durante a execução de obra. Então, assim, são empreendimentos que a gente está acostumado a fazer, como a gente já fez em Guarulhos, em Osasco, que a gente, ao longo do tempo, vai reportando um aumento de margem. E a gente está preparado para isso e temos mercadoria para isso. Alex, a sua pergunta foi respondida? Ótimo, pessoal. Ficou claro. Obrigado, viu, Alex? Bom dia. Bem, senhores, a nossa próxima pergunta, então, vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco. Senhor Bruno, você pode prosseguir com a sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. Uma pergunta sobre estoques, talvez para o Emílio. Aí a gente vê que o estoque pronto está bem baixo, né, o que é ótimo. Mas vocês podem falar aí um pouco sobre como é que está a cabeça de vocês com o nível de estoque total? Assim, acho que talvez até mais importante do que o número em si, 2,8 bi. Como é que tem sido a discussão interna aí sobre carregar um pouco mais esse estoque em construção, nesse momento aí que o cenário de lançamento ainda está bem incerto? E aí, com isso, assim, manter produto na prateleira, manter margem, versus a alternativa de acelerar um pouco as vendas para recuperar a velocidade de receitamento, melhorar a diluição de PL, diluição de custos. Enfim, se vocês puderem dar uma geral aí sobre como tem pensado o estoque atual, isso ajuda a gente a entender a estratégia daqui para frente. Obrigado. Passo para vocês. Bruno, obrigado pela pergunta. Pergunta extremamente importante a respeito da nossa operação, sempre bastante assertivo, Bruno. A gente fala no quarto trimestre que o estoque fechou em 2,8 bi. Como nós já te dissemos também que nós lançamos o Exalt e o Expression, você pode imaginar, dados os volumes que nós passamos, que esse estoque já está em aproximadamente 3,1 bi. Quero fazer uma diluição em 3 dessa resposta. A primeira parte é que, do ponto de vista prático, cada área dessa cidade, cada zona dessa cidade é uma cidade diferente. Então, você ter participação e você ter estoque em determinadas regiões não necessariamente é alguma coisa que conta do ponto de vista negativo. E sim a mercadoria que você trabalha, com uma equipe de vendas específica que você trabalha naquela região e você tem uma estratégia específica para ganhar preço e ganhar margem naquela região. Então, é importante, por exemplo, quando a gente menciona o Unique Green. O Unique Green, hoje, nós vendemos 52%, portanto, temos mais 48% e temos mais uma fase dele para lançar. Foi desenhada uma estratégia para que a gente pudesse
vender bem, vender no preço certo, remunerar a companhia e trazer um excelente resultado para o acionista no final. Nós estamos seguindo essa estratégia. Quando você observa a Zona Leste de São Paulo, por exemplo, Mooca, nós lançamos projetos, estamos com ele praticamente integralmente vendido, o projeto lançado no finalzinho de 2019, ganhamos preço nessa região, ganhamos margem nessa região, em breve, em algum momento, virá lançamentos nessa região, seguindo esses mesmos padrões de margem que a gente observou logo atrás. Por quê? Porque hoje o time de vendas pede mercadoria, porque o cliente, existe uma demanda de cliente, dado o sucesso que se faz naquela região, com nível diferente de concorrência em cada uma delas. O Vila Prudente, a mesma coisa. É possível você encontrar empreendimentos iguais, mas de verdade você não consegue encontrar uma composição de empreendimentos melhores nessa composição de projeto, qualidade de entrega e também o preço que a gente pratica para os clientes. Então, a nossa cabeça, do ponto de vista de estoque, é que isto é mais do que a gente teve historicamente. No entanto, do ponto de vista de dispersão na cidade de São Paulo, isso tem se demonstrado adequado para a nossa estratégia de crescimento de valor ao longo do tempo. Flávio. Dentro disso aí que você falou, tem um ponto em particular, que seria, no caso, o Infinity, que, na verdade, o Infinity, o que foi feito lá, foi feito um pré-lançamento, que foi como é um empreendimento que, de qualquer maneira, a gente ia executar, a gente fez um pré-lançamento e o que estão fazendo os subsolos que fazem para a composição do pagamento do terreno. Então, isso agora, no segundo semestre, na data mais oportuna, vai ser lançado realmente com tudo que precisa, inclusive porque o fato de você fazer esse subsolo vai dar a real dimensão do que é aquele terreno, porque se anteriormente não dava essa dimensão. Então, você vai ter a oportunidade de você ter a dimensão do terreno, ter o conhecimento do que é aquele apartamento, e a gente vai poder vender esse apartamento no preço que entendemos correto. Então, esse é um exemplo que nesse caso, são perto de 700 milhões de estoque que nós temos. Então, esse é um detalhe que eu acho importante para ressaltar para você. Lembrando que no Zenfinity, Flávio, a loja que está sendo feita lá, na 23 de maio, uma loja espetacular. Uma loja, na verdade, eu chamo de um showroom de vendas que está sendo feito lá, que ele vai servir para o Zenfinity e para produtos da Zetec, porque com aquela passagem gigantesca que tem na Avenida 23 de Maio, é um lugar com grande possibilidade de ajudar N produtos da Zetec fora o Zenfinity. É isso. Bruno, respondemos sua pergunta, precisa de algum complemento? Não, está ótimo, foi muito completa a resposta. Obrigado, Emílio. Obrigado, Silvio. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Então, nossa próxima pergunta vem do senhor André Bahia, da construtora Estrela. Senhor André, você poderia desmutar e seguir com sua pergunta. Oi, gente. Me escutam? Escutamos, André. Opa, diretamente aqui do Piauí. Um abraço grande aí para a Zetec. Eu tenho o privilégio de ser acionista da Zetec e queria fazer uma pergunta sobre o Stair Tower. Queria saber quanto já foi investido lá, como isso afeta nas margens da companhia, se é contabilizado ou não, e se tem alguma proposta para o Stair Tower, que é uma coisa da ordem de R$1 bilhão, é o que tem que se conversado, e a empresa hoje vale 2 bilhões e 600 milhões na bolsa, em números grandes. Então, é um empreendimento importantíssimo. Se tiver margens reportadas similar ao EZ Tower, é uma coisa fantástica. Eu queria mais informações de quanto foi gasto, como isso afeta o balanço, e já tem perspectivas de negócio. Muito obrigado. Parabéns aí pelos números, que, na meu entender, foram fantásticos, em função do momento que estamos vivendo nesse país. Grande abraço. Obrigado, André, pela pergunta. Está desmutado?
Obrigado, André, pela pergunta. Um abraço para você aí no Piauí. André, nós investimos até o quarto trimestre de 2021, nós investimos 445 milhões de reais no Ster, sendo isso dividido em aproximadamente 200 milhões de reais em terreno, 245 milhões de reais em obra, né? Tanto quanto outros empreendimentos da EZTEC no segmento comercial. Para o Ster Towers é prevista uma margem superior à média do residencial que temos tido, até dado a própria dificuldade de reposição disso, né? O Ster Towers é para ser um diamante, ele não só tem um diamante lá em cima, como ele é um diamante para a companhia. É um projeto de praticamente 2 bilhões de reais em VGV, para um custo total que deve ser pouco menor do que 1 bilhão de reais. A gente estima alguma coisa na casa de 900 milhões de reais, então é previsto para ele uma margem bruta da ordem de pelo menos 50%. André, é um projeto em que nós temos tido uma estratégia que está na cabeça da EZ Inc. De construí-lo, locá-lo, e no momento em que o mercado tiver propício, de fato, onde nós estivermos estabilizados do ponto de vista de renda naquele projeto, fazer a venda a mercado, capturando todo esse benefício dos 10 anos de investimento, exatamente como foi o EZ Towers. Então, ele é realmente um projeto que nós temos muito cuidado com ele pela companhia. Bom, é assim, André, primeiramente, bom dia. É bom ver você. Você é uma pessoa que você sabe que, além de acionista, você também é um amigo da casa e a gente está sempre junto. É assim, quando a gente fala do segmento corporativo, então a gente está falando aqui o seguinte, né? Nós vivemos esse momento da pandemia que criou uma dinâmica um pouco diferente. Então, a gente está acabando essa pandemia. Além disso, uma coisa que o Emílio não falou que é importante também ressaltar. Lá vai ser um empreendimento faseado. Nós vamos entregar primeiramente a primeira torre, a segunda torre vai ficar postergada. Então, de maneira que a gente não tenha um volume, não tenha um volume enorme de mercadoria, que a gente possa colocar primeiramente a primeira, para depois dar continuidade para a segunda. Além do que, assim, tem uma outra coisa assim que também a gente ouviu e nós estamos aguardando, né? Então, nesse momento, temos que, além de passar a pandemia, tem que passar os efeitos da pandemia e também com essa questão também da guerra. Então, também traz alguma perturbação, mas que no final do dia, o efeito rebote disso, sim, provavelmente será o Brasil beneficiado. Então, assim, se dentro da dinâmica de continuidade, o Brasil vai ser mais beneficiado porque haverão mais investimentos estrangeiros no Brasil, as empresas no Brasil vão crescer, elas crescendo vão precisar de escritórios. Então, a gente tem que esperar um pouquinho, é uma coisa assim que pode deixar a gente, eu conheço o André, pode deixar a gente um pouquinho angustiado, mas não, nós estamos muito confiantes que nós vamos ter um produto diferenciado e vamos conseguir colocar, e a gente tem que olhar para frente sem saber exatamente como é a frente, mas a gente acredita que o futuro vai ser muito, muito melhor do que tem sido nesses últimos tempos. É isso. André, respondemos a sua pergunta. Opa, doutor Emílio. Sim, apenas um complemento na pergunta. É assim, o fato de já ter investido 200 e poucos milhões em terreno e 200 e poucos milhões em obra, como isso afeta o balanço? Ou seja, você está aferindo a despesa, né, mas não vendeu nada ainda. O que pode significar que a EZTEC tem um patrimônio ainda maior, melhor do que o balanço está mostrando. Então, a minha dúvida é contábil, para entender assim. Eu não tenho a menor dúvida de que o doutor Flávio colocou aí, é uma tendência fortíssima, com margem bruta acima de 50%, com um negócio na casa de 2 bilhões. Então, é uma pérola mesmo, uma coisa fantástica. A minha pergunta vai, como eu analiso o balanço em função desses números, de uma despesa da ordem de 400 bilhões,
que ainda não foi vendido nada, portanto, não pode ser contabilizado como margem bruta ou margem líquida. Essa é a pergunta, por favor, Emílio, só para arrematar. Perfeito. André, ótimo. Na verdade, é o seguinte, esse empreendimento ele consta no nosso estoque em construção. Então, cada um desses reais que eu te mencionei, eles aparecem lá exatamente ao custo que ele teve. Então, digamos assim, André, são esses 445 milhões que hoje faz parte dos 4 bilhões e 200 milhões de reais em patrimônio líquido da EZTEC. Então, todo esse investimento é praticamente 10% do patrimônio da companhia hoje. Eu estou trocando dinheiro por estoque. No momento em que nós vendermos esse projeto, ele deixou de ser estoque, ele vai passar a ser receita, e aí sim é uma receita já oferida dos resultados dele. Então, portanto, a companhia tem, e o Pedro coloca isso, um quadro no release, que é um quadro do ativo líquido da companhia, onde a gente menciona tudo que a gente tem a valor de mercado neste quadro. Se eu lançasse e vendesse todos os terrenos que nós temos, todos os projetos, qual seria o preço da nossa ação, logicamente sem fazer um cálculo de desconto ao valor presente, de WACC, etc. Simplesmente um cálculo nominal disso, dando um número de aproximadamente R$40 por ação, até lembrando aos senhores que nós fizemos recompra de ações no quarto trimestre, no terceiro e quarto, então, portanto, hoje o número de ações é de 222 milhões no total, portanto, R$40 este patrimônio líquido do ativo líquido que calculamos. Está claríssimo, Emílio. Na torcida aqui precisa alugarem bem e venderem isso alugado. Seguramente, com a visão aí dos Zarzur, que são muito bons nisso, e seguramente será uma pérola aí com o efeito rebote da guerra do doutor Flávio. Se Deus quiser, vai estar certo. Muito obrigado, eu entendi tudo aí. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado. Por favor. Dando prosseguimento, nós temos aqui na fila o senhor Elvis Credêncio, do BTG Pactual. Senhor Elvis, pode prosseguir com sua pergunta? Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre a alocação de capital da companhia, né? A gente olhando o quarto trimestre, a gente vê que a companhia segue desalavancada, né? Esse ano, os próximos anos, com certeza, vão ter evoluções de obras significativas, mas esse ano também deve ter alguma entrega relevante. Então, eu queria entender como vocês estão pensando no uso de capital da companhia. Tem a parceria com a Lindenberg agora, né? Mas se vocês estão pensando ainda em investir um pouco mais em terrenos, né? Não sei se o momento é propício, se estão vendo mais oportunidades nessa frente, ou se, de repente, também abre espaço aí para ampliar recompra de ações que vocês já fizeram aí nos últimos meses, ou até mesmo de distribuição de dividendo, né? Aí a segunda pergunta é mais sobre a parceria com a Lindenberg mesmo, né? Queria ouvir, seria legal ouvir de vocês aí o racional e o potencial mesmo que vocês estão enxergando nessa parceria, e se puderem passar um pouquinho mais de cor, né, de cronograma de lançamento, se já existe alguma coisa nesse sentido, se imaginam algum perfil de projeto que essa parceria deveria focar, tanto em tamanho de VGV, região, preço, margem, seria bem legal. Obrigado. Então, os complementos necessários. Vamos começar com a questão da alocação de capital. Elvis, aqui é importante ressaltar o seguinte: nós estamos vivendo dentro de um cenário que ele é honestamente desconhecido. Se eu pensar exclusivamente pela questão do aumento de custos, esse nosso cenário se parece com 2010, por exemplo. Mas 2010, por mais incrível que pareça, foi um ano que muitas empresas sofreram com isso. Foi um ano em que o processo todo de incremento de custos começou e terminou de maneira muito rápida. E nós estamos vivendo isso cotidianamente há quase 2 anos, permanentemente, né? Em todos, eu não me lembro de ver o Marcelo reclamar consistentemente, a todo momento que ele está dentro da companhia, de negociações com fornecedores, todos os dias onde ele traz uma notícia de algum tipo de incremento ou de alguma novidade. Isso já dura 2 anos. Então, isso está na pauta.
A segunda questão é a própria guerra que o Flávio mencionou. A guerra traz efeitos secundários, acessórios para a gente, que ainda são desconhecidos para nós. Um dia se fala que isso impacta de uma maneira positiva minério, no outro momento negativo minério. Então, isso para nós também é desconhecido. A gente já sabe, os reajustes que tiveram da Petrobras terão impacto para nós no custo de construção, porque, basicamente, nós dependemos de logística para tudo isso acontecer, né? Então, diante desta situação, a companhia ela se posiciona exatamente como uma companhia que tem um balanço sólido. Ou seja, nós temos terrenos comprados, tem alguma coisa para pagar, nós temos caixa para suportar todas essas variações que estão acontecendo, nós temos recebíveis que estão se mantendo num nível de inadimplência bastante conservador, bastante interessante para a companhia, dado o modelo que a gente faz de gestão disso. Diante disso, o que a gente não quer, em hipótese alguma, são movimentos radicais. Nós queremos navegar pelo ano de 2022. Esse é o motivo, inclusive, pela qual nós não soltamos publicamente um guidance. Nós queremos fazer as coisas à medida em que a gente tenha visibilidade e não coloque em risco uma companhia que teve uma gestão primorosa ao longo de aproximadamente 43 anos de vida. Isso é muito importante. Então, nessa questão de alocação de capital, não está prevista distribuição de dividendos adicional agora no ano de 2022, mas nós estamos pagando o mais rápido possível o dividendo mínimo obrigatório. Então, nós não vamos segurar esse dinheiro, provavelmente esse dinheiro vem aí nos próximos 10, 12 dias. Por isso que a ação já é ex-dividendos no dia 22, ex-dividendos no dia 23 de março. Tá? Recompra de ações, temos um programa aberto, entendendo que é possível fazer, o que tiver que ser feito vai ser feito, essa é uma decisão do Conselho de Administração. E aquisição de terrenos, entendemos que elas são oportunistas. No momento, nós temos o suficiente para a nossa produção dos próximos anos. Então, em termos de alocação de capital, vocês gostariam de falar? Quero só falar uma coisa, depois Marcos e Marcelo podem complementar. O que é importante é o seguinte, assim, o Emílio ele faz um bom discurso, mas que o discurso dele é verdadeiro, né? Então, quer dizer, a gente navega por águas nunca conhecidas, né? Então, nós tivemos a pandemia, agora temos essa guerra, que também além de ser uma guerra que apesar de estar distante, mas impacta na mídia para nós, ela desorganizou toda a cadeia de suprimentos nossos. E a gente não consegue, por mais que a gente fosse ótimos, que nem vocês conseguissem tentar prever como que vai ficar a economia para frente, a gente não consegue, porque é muito difícil montar esse cenário que não foi vivido ainda. Olha, meu pai não viveu, meu querido amigo Samir também não viveu um cenário desse. Ok. Então, a palavra nós vamos ser conservadores no uso do capital. Conservadores no uso do capital. Então, assim, mantido o programa de recompra de ação, vamos comprar um terreno, tem que ser uma coisa que está muito no nosso radar e bem interessante, e uma coisa que é muito uma coisa que nós não vamos colocar em risco numa época como essa, e a ideia é não colocar nunca, é colocar a empresa em risco num momento que muito estranho. A gente não precisa disso. Eu acho que os nossos investidores, nos conhecendo, estão alinhados com isso. Basicamente é isso, mas meus irmãos podem falar, se saber de alguma coisa. Que nem o Flávio Emílio falou, a gente é conservador, né? E a gente não vai botar a empresa em risco. A gente entende que a ação está barata, que amanhã pode acontecer um outro fato, algum outro que gere oportunidade de recompração, a gente tem que estar preparado. E terrenos, só se for realmente uma oportunidade muito grande, porque o carregamento com esses juros que está aí, não é qualquer incorporação que aguenta. Então, o recado é esse. Somos conservador, estamos preparados para, se precisar, aparecer a oportunidade de comprar, e temos que manter a companhia segura. Se o Marcos quiser falar. Eu associo o que eles falaram, e agora vamos falar da
Adolfo Adolfo Lindenberg. Eu falo também, se vocês quiserem fazer algum complemento. Senhores, a construtora Adolfo Lindenberg, eu fiz alguns comentários a respeito de quanto eles foram importantes e profícuos para a gente aqui na companhia durante 15 anos, né? Eu acho que tem aqui um racional por trás disso tudo, que começa no fato de que a administração da EZTEC, os executivos da EZTEC, os controladores da EZTEC têm admiração pelos executivos e pelos controladores da CAL. Isso significa que o que a gente viu acontecer do ponto de vista de produtos desenvolvidos, terrenos lançados por eles ao longo do tempo, com ou sem a EZTEC, significa que, para nós, estarmos juntos é uma criação de valor bastante importante. O racional por trás de tudo isso é um braço de desenvolvimento em paralelo de projetos e projetos vinculados à alta renda. Quero lembrar a vocês que a marca da construtora Adolfo Lindenberg, uma empresa de capital aberto desde a década de 60, é uma marca totalmente associada com os projetos de alta renda, com a qualidade de construção e o tipo de projeto vinculado àquilo que é a expectativa de uma classe alta dentro da cidade de São Paulo. Foram os grandes desenvolvedores de bairros como Jardins, na década de 70, 80, e os projetos que eles desenvolveram nos últimos anos, principalmente no Itaim, sendo vendidos a valores como 30 ou 40 mil reais o metro, demonstra exatamente a especialidade dessa empresa. Portanto, o que nós queremos é tê-los ao nosso lado, tê-los aqui dentro, compartilhar a gestão. Nós vamos trazer o que nós temos de melhor aqui, que é essa nossa cabeça de gestão que trouxe a EZTEC até aqui, se associando a uma empresa que tem uma capacidade de desenvolvimento e uma marca que fala por si só no segmento de alta renda. O cronograma disso é um cronograma que está vinculado a todas as aprovações que nós acreditamos acontecer até o final do mês de abril. Portanto, logo após o mês de abril, no mês de maio, essa parceria já passa a acontecer de fato e já existem projetos sendo maturados, onde nós vamos passar a fazer, vamos dizer, os atos de aquisição e desenvolvimento a partir de maio. Então, essa é a ideia, investimento ao longo dos próximos 2 anos para tudo isso. Senhores, alguma questão? É isso. Elvis, respondi a tua pergunta, respondemos a tua pergunta, tem dúvidas? Ficou bem claro, Emílio. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Elvis. A nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Vicente. Guilherme, por favor, você pode prosseguir. Marcelo, Marcos, Flávio, Emílio, pô, é um prazer falar com vocês de novo. Eu estou com uma sensação de déjà vu incrível aqui, né? Assim, poxa, certamente não é a primeira vez que a gente está discutindo a empresa com 80% negociando em bolsa com 80% do valor patrimonial, fazendo conta de cabeça aqui, mas assumindo uns 750 de entrada líquida da Ster, com 450 para incorrer. São 1.300 de caixa líquido para entrar só desse projeto contra um patrimônio aí de 4.200, né? Então, assim, são números muito parecidos, curiosamente parecidos, né, com situações pregressas. Então, como eu estou com essa sensação de déjà vu, queria deixar essa sensação de déjà vu para vocês também, de me ver de novo pedindo encarecidamente que a gente considere recompras mais agressivas, né? E, assim, qual que é o racional que eu, pelo menos, vejo, acho que muitos acionistas também vão estar com essa mesma visão, tá? Nesse momento a gente entende, né, que o caixa da companhia passa sem tributação, o que é muito interessante, o ICD mais alto vai render mais, eu entendo tudo isso, né? Mas, assim, o retorno implícito nas ações nesse patamar de preço é incompatível com lançamento de projeto, incompatível com qualquer outra alternativa de uso do capital, né? Assim, de longe parece ser a melhor possibilidade de alocação de recursos e uma que é possível, né, dentro da realidade da companhia. Assim, super admiro as decisões pregressas, entendo o conservadorismo e como isso foi importante para
para que a gente pudesse chegar até aqui, mas não posso deixar de fazer o pedido aí, de considerarmos recompras mais agressivas nesse patamar. Eu vou entrar aqui para falar um pouco a respeito da recompra. A gente também concorda que tem tudo para ser o melhor negócio a recompra. Mas você vê, Guilherme, que a gente, aqui um pouquinho atrás, a gente também pensamos da mesma forma e recompramos ações na faixa de R$ 22 reais. 23 reais. Preço médio. Uns R$ 23 reais, e a gente achava que estava fazendo o melhor negócio. Quando você tem situações no mundo que você acaba não identificando coisas que você não viveu no passado, você tem que ser cauteloso com relação a isso. E a gente realmente pensa em ter um pouco mais de recompra, não ser agressivo, porque, de repente, o mercado, nem quero lembrar, mas o mercado ele penaliza sem raciocínio. O mercado penaliza de uma forma que você não sabe o porquê que ele está batendo daquele jeito, sendo que você sabe que vale. No passado, em 2008, a gente comprou pessoal, fizemos de tudo, porque nós sabemos o que tem aqui dentro. Eu espero que nossos acionistas sabem o que tem aqui dentro. E é uma questão de tempo para retomar, mas com cautela, sempre com muita cautela e sem tanta volúpia para poder fazer isso. Essa é a minha posição. Não sei se vocês estão... Claro, e acho que até... Só complementando até o Marcos, acho que um dos grandes atributos, Guilherme, da EZTEC, da forma como isso foi montado pelo Ernesto e mantido por todos os controladores e filhos, é o fato de que ela é uma companhia que tem uma decisão por colegiado e vem sendo feito assim ao longo do tempo. Então, cada um aqui tem uma visão, e essa visão passa também pelo fato de que nós já estamos montados numa situação de operação que ela não é pequena, né? Então, nós temos hoje, falando agora já de primeiro trimestre de 2022, nós já temos 3 bi sem de estoque. Nós já temos 14 bilhões de terrenos, 1,3 bilhão de terrenos pagos, que dá 11 bilhões de VGV. Nós temos uma quantidade de obra a ser entregue nos próximos 2 anos bastante significativa. Então, quer dizer, associado ao cenário que nós estamos vivendo, o fato de nós já estarmos montados faz com que todo dia a gente entre aqui e pense exatamente naquilo que o Flávio mencionou. Nós não queremos perder a segurança, e a segurança ela se traduz para um momento confuso como esse, por exemplo, através de liquidez. Quando você tem liquidez, você entra na companhia e você sempre, na verdade, trabalha para trazer um resultado melhor. Você não está entrando aqui para trabalhar, para pagar uma dívida, para resolver uma confusão jurídica, para resolver distrato, para entender como eu perco menos. Não, a gente entra na EZTEC para saber como a gente faz para ganhar mais. E ganhar mais neste período confuso, onde você está sendo bombardeado de todos os lados por uma série de eventos que ainda está difícil de prever quais são os reais impactos que nós vamos ter na nossa operação, faz com que a gente queira ter liquidez. Mas, não obstante a isso, o seu ponto ele é avaliado todos os dias pelos controladores. Eu tenho só uma coisa para acrescentar no que o Emílio falou, que é assim, a gente, nesse momento, está vivendo, nós estamos ponderando entre ganhar mais e ganhar sempre. Então, é isso que é uma coisa que, a questão de ganhar o máximo e ganhar sempre uma remuneração do capital. Então, mas eu posso falar, o que você está falando está todo dia no nosso radar. Você imagina que nós compramos algo como 105 milhões de reais em ação, 115 milhões de reais em ação, começamos comprando a 26 e pouco, conseguimos fazer, depois compramos até uns 18, 19 reais, fizemos um preço médio de 23. Então, se você fizer a conta,
dos 5 milhões com a diferença de R$6, lá foi 30. Mas que a gente tem certeza que vai voltar. Foi 30 milhões a menos que nós compramos acima do valor de mercado hoje. Mas você está totalmente certo e a gente está fazendo isso, vamos continuar fazendo nessa linha que nós estamos falando, de maneira ponderar, ganhar o máximo uma vez e ganhar sempre. Guilherme, quer fazer algum complemento? Não quero, não, agradeço, e vocês sabem que a gente tem que fazer as provocações sempre, mas acho que a visão é muito clara, enfim, quem fala mais alto é sempre o histórico, e vocês já nos levaram por esse tipo de caminho, nesse tipo de toada em vezes anteriores, e o resultado está aí para deixar a gente bastante tranquilo em acreditar em vocês de novo nessa. O papel é sempre de provocar, mas confiando demais em vocês o tempo todo. Obrigado pelas palavras, Guilherme. A gente fica, sem dúvida nenhuma, lisonjeado. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Bem, não havendo mais nenhuma mão levantada, vamos passar agora às considerações finais. Solicito a todos que mandaram perguntas via chat que vocês nos encaminhem seu e-mail ou mande também a mesma pergunta via nosso canal de RI, pois assim o nosso time vai conseguir responder adequadamente às dúvidas e questionamentos que ainda restaram após essa teleconferência. Então, passo agora a palavra para nosso presidente do Conselho de Administração, Flávio Ernesto Zarzur, para as considerações finais. De novo, eu quero agradecer a todos vocês, em especial aos que nos arguíram, porque assim toda a arguição que vocês fizeram simplesmente nos fizeram pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, saber do envolvimento de vocês com a companhia para nós é muito importante e de novo, a parte de vocês para nós é muito importante. Está aqui o Pedrinho, está aqui do lado, o Emílio, estão sempre abertos para receber as suas argumentações e quando fiquem certo, quando bate lá, vem aqui, reflete aqui, a gente vai estar tomando a providência que muitas vezes, quando você está envolvido num problema, você pode não ter a melhor decisão naquele momento. Nós temos essa humildade para reconhecer isso. E estamos todos juntos. Eu quero agradecer a todos os diretores que estão aqui, ao Samir Conselheiro, ao Emílio, e estamos juntos. Muito obrigado e contem conosco. Obrigado a todos. Dito isso, então, a teleconferência de resultados da EZTEC está encerrada. Agradecemos demais a participação de todos e desejamos um ótimo dia e um ótimo final de semana. Obrigado.